Entrando ao vivo, o nosso terceiro talk, Equity Rio Talks, esperando o nosso super convidado entrar. Ele está entrando pelo perfil do blog dele, Dealflow. Super Guilherme Lima, transmitir ao vivo com Dealflow BR. Toma uma aguinha. Ah, Grande Gui. fala, Bruno. Tudo bom? Os paulistas cortam sempre o nome pela primeira sílaba, né? É, não, Guilherme, acho que nem minha sogra me chama de Guilherme. Eu sei porque eu já morei aí em São Paulo há alguns anos e eu, É, eu virei Bru. Durante 5 anos eu virei Bru. tá certo. Tudo bem, E cara? aí? Tudo bom? Tudo ótimo. Tranquilo? Obrigado aí, pô. Super legal a gente, sei lá, sempre é bom bater um papo com você aí, agora, enfim, fazendo esse modelo aqui para o pessoal ouvir, enfim, pra gente trocar ideia. Exatamente, cara. A proposta dessa Equity Hill Talks é justamente essa, trazer, assim, se importar, óbvio, a audiência aqui, perguntas sempre bem-vindas e tal, mas se importar pouco com a audiência do online, do live, e muito mais com o conteúdo, que o conteúdo fica, né? O conteúdo fica lá depois do IGTV, Sim, você publica no seu IGTV também, publica no seu blog, enfim, depois eu subo também lá pro nosso canal no YouTube, publica, compartilha lá no LinkedIn. Então, a gente usa muito mais aqui a plataforma do Insta como para capturar esse tipo de ferramenta que propicia sim, essa troca de ideia. E é uma plataforma democrática, né? Mais democrática, digamos assim. Então é legal poder trazer também uns conceitos aí dessa indústria, desse mercado de private equity, que é o investimento em empresas privadas, para essa plataforma e começar sim, a sim. democratizar um pouco mais essa É, indústria, cara. Eu que agradeço, cara, a sua pronto receptividade para o nosso bate-papo. Eu preparei uma pautinha rapidinho aqui tá e bom, a gente vai trocando essa bola, pode ser? claro, vamos lá. Legal. Bom, eu começo aqui então. Eu peguei lá eu costumo fuçar o LinkedIn dos meus convidados, mas você fez um trabalho ali você me poupou um trabalho quando você tem um parágrafo ali onde se descreve, né? Então, pessoal, aqui é o Guilherme Lima, ele é especialista em Venture Capital e finanças corporativas, ajuda empreendedores como investidor anjo, e também é consultor e advisor, né, nessas empresas. Você investe mesmo ou você investe como advisor? Eu invisto, eu não. Eu nunca. Na verdade, agora eu estava fazendo alguns trabalhos de consultor para, na verdade, de M&A, mas realmente é o que eu menos faço, o que eu menos fiz, vai, assim. Eu tinha colocado isso porque realmente eu tava meio que numa transição e fazendo alguns trabalhos, então. Legal. Mas eu invisto mesmo como anjo. Na verdade, eu invisto numa startup com dois gestores, assim, né, dois pools, assim, também nesse modelo, Legal. que eu também tento ajudar um pouco com a minha experiência, assim. Então, Tá, mas essa é a você investe de forma direta, você é investidor anjo na física, ou eu investi já numa direta e tenho duas por meio de portfólios de amigos, assim. Legal, legal. Teve passagens como gerente de portfólio na Ace, eu acho que é Ace onde você ficou mais tempo, né, Sim. na sua carreira, gerenciando lá o portfólio, toda a parte de investimentos da aceleradora, né? Uhum. Também teve uma passagem por fazendo corporate venture, que legal, lá na Elsys. Elsys ou Elsys que fala? Elsys. Elsys, Elsys. tá. E também já trabalhou com RI.
e de M&A com grandes Sim. empresas, né? Lynx, Grupo Notre É. Dame, Go, legal, muito bacana. E hoje é investidor anjo na Company Hero e na Orca Ventures, né? Isso. Buscando novas oportunidades. Opa, legal. Eu vou te encaminhar Eu acho que eu não atualizei. Eu estava, na verdade, também na pandemia, né, buscando, assim, eu estava buscando investir em mais, enfim, investir como anjo direto e ajudar a montar um portfólio maior, né? Legal. Mas, mas aí, Você tem enfim, tese formada como anjo ou não? É mais não, amigos? assim, amigo, assim, acredito muito em founders, né, no momento de anjo, Uhum. assim, você vai muito no empreendedor. Eu estava gostando muito de agro, estava olhando uma empresa de agro, assim, nessa pandemia. E, enfim, eventualmente eu até ainda posso investir nela, mas é o que eu estava fazendo. Assim. Eu olhei, né, no Corporate Venture aí, que eu estava anteriormente, a gente estava olhando muito agro. Então eu conheci esse founder, um cara também excepcional, assim, que eu tô quase aí fechando com ele um investimento anjo, assim. Cara, o agro tem muita oportunidade, né? Eu ainda não consegui ter no portfólio uma agro, mas eu acho que desse ano não vai passar. É, não, agro, assim, acho O que Brasil é agro, o agro é pobre. agro não, e assim, acho que é legal tocar nesse ponto, assim, também, porque toda a discussão que eu tenho entrado em agro, a gente já olhava muito lá atrás, né, assim, alguns investidores, enfim, que eu trabalhei, que eu estava próximo, assim, em 2015, 16, o agtech era outra coisa, É. hoje já está muito mais desenvolvido, assim, os produtores estão começando a aderir muito mais, então, assim, não é toda aquela dificuldade que era há 3 anos atrás, assim, então isso já é um bom ponto, assim, mas ainda é um pouco difícil, assim, é muita, né, tem aquela parte operacional de distribuição, né, Uhum. né, de dentro da porteira, que você tem que estar lá dentro, então tem essa dificuldade ainda, mas eu acho que o potencial é gigantesco também. A gente tem algum case brasileiro bacana de agro que você poderia comentar? Tem, tem, na verdade, a Solinftec, que são cubanos, né, Uhum. que assim, eles receberam uma rodada do Private Equity da Magazine Luiza, né, da família da Magazine Luiza, então, que já deve estar avaliada a uns 100 milhões de dólares a empresa. Tem a Strider, né, que também foi investida pela Monax e depois vendida para a Singenta. Tem a Barney e a SP Ventures, que são fundos assim que conhecem bem do setor. Então, assim, ainda é pouco, acho que pro tamanho do potencial, mas tem bastante coisa acontecendo, Mas assim. sem dúvida é uma vertical, se não a vertical que vai crescer mais nessa próxima década no Brasil, né? Eu, Muito eu legal. acho também. Cara, Dealflow BR, da onde surgiu? Como é que foi? Você sentia falta de um conteúdo desse, de uma curadoria dessa e falou, quer saber? Boa. Eu vou fazer. É, Como é que é? Como é que é assim? Porque você hoje, né? Você é meu curador hoje. Eu busco no que você escreve muito do que eu consumo de conteúdo. Aí eu te sim. pergunto, quem escreve o conteúdo, qual é a fonte? A pergunta de $1 milhão, né? Qual é a fonte do cara que faz a curadoria? Quais são as fontes, né? E como foi Não, assim você assim, começar a escrever? tá. Vamos lá. Assim, eu comecei a escrever na Ace quando, né, eu trabalhava muito com empreendedor e a Ace, assim, já tinha um pouco uma cultura ali, o Pedro, né, o pessoal já fazia muito conteúdo e tal. Legal. Aí eu comecei a escrever no meu blog, ali no Medium, algumas coisinhas, assim, sem nenhum compromisso, assim, né, fazendo um a cada mês, depois ficava 2 meses sem, depois fazia, enfim, sem periodicidade nenhuma, assim, né. Mas que eu gostava, assim, né? Você esclarece, você solidifica o seu conhecimento e, enfim, e também você começa a criar uma marca que o pessoal entende que você conhece daquilo, né? Então, assim, lá eu fiz assim alguns posts. Aí depois eu fui, né, para o Corporate Venture, que eu fiquei um pouco solto nisso, assim, né? Não sei, porque era outro tipo, outro modelo, né? Assim,
de negócio, assim, em termos de investimento, né? E Uhum. que o blog não ia agregar tanto. Eu tinha que, né, chamar mais para a marca da Elsys Ventures, né? Assim, eu teria que montar essa marca. Então, é, mas ao mesmo tempo lá dentro do Corporate Ventures eu vi que eu sentia ainda essa falta de falar assim, com os empreendedores, né? Ajudar mais empreendedores e tal. E aí, na virada do ano ali, 2019 para 2020, assim, foi aquele negócio de tipo, putz, o que que eu vou fazer pro ano que vem, sabe? Ah, não, vou Promessa de fazer Réveillon. uma... Promessa de Réveillon. exatamente. Não, foi isso, assim. Eu falei, putz, vou fazer a minha newsletter. Aham. Tipo, aí comecei, né, daí eu comecei no comecinho de fevereiro, e aí eu botei, né, aqueles OKRs, assim, 1.000 no final do ano, tipo, que eu já cheguei nessa marca, assim, né? Isso foi, assim, foi mais que o esperado, assim, do retorno de Que legal, cara. pessoas. É, e assim, e aí milhares de coisas surgiram, assim, né? De tipo pessoas mais próximas, conhecer pessoas, Legal. Foi conhecer daí a aproximação coisas. com a Estela ou não? Vocês já eram próximos? Como é que foi? Conta, Eu já conta como é que foi essa. eu conhecia, mas eu acho que até foi um pouco da Joe Flow, assim. Legal. Eu conhecia o Marcelo Sato bem, um dos sócios. O Edson também eu conhecia, assim, só que o Edson é mais, né, ele conhece todo mundo, então, assim, é difícil ter É, uma atenção dele maior. E o Daniel Chalfon, que é o outro sócio, né, e tem a Laura. A Laura eu não conhecia, e o Daniel Chalfon eu conheci num evento, assim, também. Então, conhecia, assim, sei quem você é, a gente já se falou, e se precisar de mim, a gente se conecta. Aí deu a pandemia, é, ele mandou uma mensagem para mim, alguma coisa assim, putz, eu gosto muito dos conteúdos. Falei, putz, legal. Tipo, também sou fã das telas. Daí eu falei, putz, a gente nunca conversou direito, parou para conversar, vamos bater um papo. Daí a gente, ali que me começou, assim. legal. E, E aí, e aí, e aí você assim, foi convidado para se juntar ao time, foi isso? Você tem sim. hoje algum, como é que é? Você tem algum cargo lá dentro? Como é que é o seu, como é que, como é que é o seu Assim, trabalho dentro do time? não, vamos lá, assim, a Astela tem 4 sócios, um Aham. analista e agora eu entrei, né? Então eu tô, né, entre os analistas e os sócios, assim, Uhum. basicamente, o Uhum. analista e o sócio. Legal. Eles estão contratando a sétima pessoa na semana que vem, assim, então está começando a, a se estruturar, né? A Stella tem um fundo agora de 400 milhões, né? Que é o fundo 4 deles, então assim, isso o mercado Que está em exigiu, captação. né? Está em captação, já tem, assim, né, grande parte já está investindo, então Ah, deve legal. anunciar em breve aí algumas. Legal. Uh, e, e aí, então, precisava estruturar uma equipe, né? Então, e aí a Stella tem isso muito forte de conteúdo, né? Ela realmente, ela tem, assim, bibliotecas, tem playbooks, né? O Edson é um cara, assim, super, né? De um conhecimento super profundo em venture capital, em startup, em go-to-market. Isso. E aí, assim, também o meu perfil um pouco com o Joe Flow era, né? As crenças, assim, se encaixaram, né? Então assim, foi esse o fit, eu falo que foi o fit quase que perfeito, pelo menos para mim, assim, em termos do que eu queria fazer, onde eu queria estar, né? Legal. Então, Não, foi eu assim sou que... fanzaço, assim como você também. Consumo muito conteúdo deles e quando eu comecei, eu como meio como outsider da indústria, digamos assim, apesar de ter sido e ainda ser investidor anjo, né, mas ter sido investidor anjo por um bom tempo, eu fiz durante Uhum. 8 anos investimento anjo, e só que eu me considero de certa forma um outsider, porque eu sou empreendedor da economia real que estou me aventurando Claro, numa micro, né, fundando uma microgestora de venture capital, né? Então é, a maioria das pessoas pelo menos o perfil que eu tenho visto são pessoas mais que ou vêm do mercado financeiro, que já vêm do mercado, né, de private, do mercado de family é, offices. É,
Mas na É, verdade é um outsider meio que do ponto de vista de carreira, porque total. eu cursei o investimento anjo na prática, né? Que só depois da minha Uhum. saída, do meu case de saída, que eu fui, de fato, caraca, o que foi isso que aconteceu? O que aconteceu durante 7 anos aqui que multiplicou, né? Teve um puta de um retorno? O que foi isso que aconteceu aqui, né? E aí que eu fui É, entender, né? esse é um trabalho assim de longo prazo, né? Ninguém assim constrói algo, né, grande nesse mercado em Exato. 2, 3 anos. Assim, acho que a Stella tem 12 anos, né? Assim, está no quarto fundo que agora criou a tração que eles Legal. Já desinvestiu o esperavam, assim. primeiro? O primeiro, assim, o primeiro e o segundo praticamente já desinvestiu tudo. Tem Legal. ainda a RD, né? Que Você a lembra como é que RD que é o foi? Como é case que de foi a TIR sucesso. deles? Como é que tá? Como é que foi? É, é, tá, eu não tenho exatamente o número, mas foram altas, assim, foram o primeiro quartil ali foi em volta de 30%. Assim, acho Legal. que a primeira foi 35, 25, um negócio assim. Legal. E é assim, é que também, então, né, se conseguir fazer bem feito ali, também é só praticamente poucas pessoas que estavam fazendo ali, né, antes de 2015, então tipo, você vê os principais fundos hoje surgiram ali em 2010 para trás, né? Assim, esses Monax, Redpoint, e tal. Confrapar. É, que, que, que hoje tem grandes, né? Pois é, Assim, pegando esse conseguem. gancho, você considera que nós estamos em qual, digamos assim, em qual safra? Safra não é a palavra. Primeiro é uma pergunta interessante. Você acha que essa indústria ela tem safra? Ela passa por safras de gestores? E, eu até tinha feito aqui, ó, ideias net, né? Ideias net em 2000, né? Confrapar a É, partir de 2010, né? Em qual geração do mercado da indústria você acha que a gente está no momento? Assim, existe esse negócio? Você considera a IDEASNet a primeira, a partir da segunda década de 2010 a segunda geração, depois ali a geração da Monax, Kazek, a Stella. A gente está indo para uma quarta geração. Você tem essa é, visão? mais ou menos assim. Eu sei que tem uma história lá atrás que eu não conheço muito bem, que eu recomendo até um podcast da Astela com o Anderson Cheese, né, da Red Redpoint. Point. É, que ele começou assim 2002, naquela época que ali é os primórdios, eu acho, assim, Isso. 98, 2000, ali na bolha, né? No final da bolha, acho que quando fundou talvez Buscapé, né? Uhum. Assim, aquelas épocas ali. Eu acho que aquela quando começou, eu jogaria assim que uma segunda onda foi o surgimento dessas hoje dos grandes fundos, né, que a gente tem, como eu estava falando. E eu acho que tem depois assim os que vieram depois como uma terceira geração, assim, que né, talvez é mais você, tipo, até, Você acha que tem tipo, espaço para isso? Você considera uma indústria fechada, de clube, de clube deals? Se você olhar o histórico dessa indústria, ela mundialmente ela, ela é assim, né? é, Você tem os maiores retornos dos melhores deals ficam na é. mão ali de 5%, né? Você acha que isso está acontecendo, vai acontecer? Qual é a sua visão do mercado de venture capital no Brasil para os próximos anos? Eu não sei, assim, o que eu acredito, Você assim, acha que né, você acha que a Equity Rio, por exemplo, vai se criar daqui aos próximos anos? Tem espaço para isso? eu acho que tem, com certeza. Assim, eu acho que você, por exemplo, que tem muita experiência, você sabe o que que é bom, o que que é ruim, um pouco como Uhum. fazer. Você pode, claro, errar um deal, né, ali ou outro, mas você sabe mais ou menos o que que é um bom empreendedor, mais ou menos onde eles saem, qual é o perfil. Então, assim, né, se você investir em 10, 15, assim, eu tenho certeza que você acerta algumas ali, né? Então, Uhum. enfim, acho que a gente aí, quem, né, conseguiu já uma experiência no mercado entende isso. Eu acho que só falta um pouco de dinheiro, né, assim, para
vamos dizer, para os menores, assim, né? Uhum. Eu acho que nos Estados Unidos você olha a regulação que, né, foi desenvolvida para o venture capital, assim, desde os anos 70, 80, assim, absurdo, assim. Aqui no Brasil não tem quase nada, então Nada. é muito difícil a gente conseguir montar um veículo grande, né, assim, não é fácil. Então o dinheiro eu acho que conta muito para você entrar nesse jogo mais do, né, eu acho que tem um pouco uma patotinha ali que é Uhum. como também os grandes empreendedores veem, né, o venture capital, assim, eles olham, eles querem muito dinheiro, querem aquele cara que realmente sabe ajudar, que é comprovado, Uhum. enfim, alguma marca ali também na casa, né? É. Então, assim, acho que tem que construir isso, assim. Eu acho que o mais difícil é realmente ter dinheiro. Eu acho que ultimamente agora, né, com essa a taxa de juros mais baixa, toda essa o que está passando na economia está sendo positivo, mas ainda é muito difícil você construir um fundo, você gerir, né, assim, um capital maior, assim, sem ter uma estrutura grande, Percentualmente, né? você já fez algum estudo sobre capital próprio versus capital de terceiros? Tem alguma conta disso? O que você costuma ver nas suas pesquisas e como é na própria Estela? Conta um pouco, se você pudesse contar um pouco mais de como é Tá, como é que é o fundo, como é que a gestora trabalha, qual é a tá. tese, como é que Tá bom. tá? É, é um pouco assim da história das telas, né? Ela, tipo, foi um trabalho assim muito difícil, muito árduo, principalmente, né, do Edson e da Laura, que começaram lá atrás. Então, de 12 anos. O primeiro fundo foi muito difícil de levantar, então eles investiram capital próprio, um fundo super pequeno, assim, se não estou enganado, Raçudos, hein? raçudos. Começaram assim, temos, né, E depois, vamos nós e aqui. depois falam que investidor não é empreendedor, né? Os melhores Total. investidores, né? Você considera? Eu tenho um pouco isso como verdade, assim. Para mim, as melhores casas de VC são aquelas compostas, pelo menos boa parte, por empreendedores. Eu concordo totalmente. É, acho que, enfim, você tem que saber, né, falar a língua e direcionar um pouco, né, ajudar, assim. Eu acho que com certeza, assim, acho que é bom também um perfil investidor, né, Uhum. mas de investimento. Mas eu acho que pro early stage ali eu seria mais pro empreendedor, pro lado do empreendedor do que investidor, com certeza. Legal. O Alan está pedindo para Mas olhar o box aqui, uma pergunta. Ah, tá. Quais os principais indicadores, Bruno, quais os principais indicadores que você usa para escolher a investida? Alan, eu estou com um fundo em captação, que é o R50X, que ele é totalmente voltado para rounds de anjo e pré-seed, né? Então, a gente nem sempre a gente encontra os deals com, com, com KPIs, com histórico de KPIs. Mas o que a gente gosta de ver é a mentalidade já do empreendedor sabendo que KPI é importante. Né? Aquela planilhinha bonitinha onde o planejamento orçamentário dele, com o runway dele ali de 12, 14, 16 meses, já conversa com o roadmap de produto, né? Sempre ligado ali a custo de aquisição. Então, assim, se eu pudesse falar um KPI importante que a gente nunca tira o olho, é o CAC, né? Principalmente nessa fase de anjo e pré-seed, que uhum, é o que vai dar ali que geralmente ali, né? E o headcount, né? Headcount para cash burn ali, quanto que você está queimando por mês, o cash burn, o headcount geralmente conta muito, né? Não sei se eu respondi a sua sim. pergunta. Gui, vamos lá. Eu tinha separado aqui para a gente falar sobre mercado e indústria. A gente já vem conversando sobre isso. Processo de Uhum. screening picking lá na Estela. Você pode contribuir com a gente? Você pode abrir para a gente como é que é, como é que acontece? Eu sei que você está há pouco tempo, Tá. tá? Eu não vou te exigir muito
Do, Então, não, assim, eu acho que isso é até como é que é o funil lá? é um ponto interessante, assim. A gente até tava falando com o Lucas, que é o analista, e ele faz todo o estudo, né, de deal flow, assim, né, a gente analisa de onde vem, de quem vem, quem que indica os melhores, né, que se transformam em uma oportunidade que avança. É, mas no geral, assim, eu acho que é aquilo, né, assim, a indicação principalmente dos investidores do fundo tem sido as melhores, tá? Legal. Tem ali também alguns outros players de mercado, assim, mais advisors, especialistas, assim, que também indicam coisa A boa. maior parte dos investidores do fundo são ativos ou são passivos? Ficam ali só recebendo o reporte? Já deu para pegar mais Não, ou menos? a Stella tem ela é bem próxima, assim, dos investidores, ela chama que é um VC as a Service, assim, então, o Chalfon, por exemplo, que cuida, né, o Daniel Chalfon cuida da parte mais de RI, assim, também, Uhum. ele se reúne pelo menos trimestralmente com todos os investidores e assim, dá um panorama, compartilha deal flow, que fala tipo, putz, ó, isso aqui faz mais sentido para o seu mercado, a gente está vendo isso, né, se desenvolver, então tipo, tem esse serviço, né, agregado aí ao investimento, assim, então Legal. é, e eu acho que assim, isso que assim, se eu fosse um investidor de fundo, eu também gostaria muito, assim, né? No fim, você investe um ticket de 1 milhão, 2 milhões no mínimo ali para, né, Aham. para um fundo desse, você, O, não sei, você o tem que mínimo que você ganhar. quer é ser escutado, né? Ser ouvido, né? É o Exatamente. mínimo. Você tem que aprender alguma coisa também, né? Acho que para botar em tanto risco assim, né? O, o Ventura fez um post interessante essa semana que você me fez lembrar dele, que é é o Smart Money, né? Por conta do investidor, e o Smart Learning, né? Que é aquele cara que investe e Sim, aprende, né? Aprende com o empreendedor, né? Eu fiz isso sim. durante 7 anos com a É, USA e sou sócio das outras iniciativas deles até hoje, porque foi assim a minha maior, minha maior escola de investimento anjo foi poder acompanhar e aprender com pessoas assim, incríveis, empreendedores com uma visão de futuro que só estando próximo mesmo que você consegue pegar ali a vibe deles. eu acho que e esse conhecimento que se absorve, né, dessas empresas, assim, é super valioso para você também como investidor, né? Porque você consegue repassar isso, né? Sem dúvida. E, enfim, essa experiência do investidor isso, eu acho que conta muito para os empreendedores, assim. Como é que é lá no dia a dia? Você usa ferramentas no dia a dia, no seu trabalho, no seu dia a dia? Lá na Stella tem algum Tá. software para deal flow, para RI? Tá, basicamente CRM, né? Assim, a CRM. gente usa um CRM, usa Slack, né? Assim, para equipe. Uhum, A gente tem uma plataforma de conteúdo para portfólio e para empreendedores assim que a gente quer trazer mais próximo, né? Que é essa parte um pouco dos playbooks né, uhum. e conteúdos que a gente tem. Assim, enfim, aí é muito Google, né? Assim, tipo, para Toda a compartilhar suíte de documento. aplicativos do Google, É, né? assim, basicamente é isso. Assim, daí eu tenho alguns mais pessoais de notas, né? Assim, Uhum. basicamente. Aí, assim, no Slack a gente está sempre compartilhando, assim, tudo que acontece, portfólio, tudo que tem de coisa interessante que vê no mercado. ah, Legal. assim, discute essas assim novas, né, ideias para aplicar e aí um linka com uma startup, né, fala, putz, isso pode ser aplicado na startup tal. Legal. Então, Eu estou utilizando o Basement lá para Equity tá, Rio, para gerenciamento de portfólio, registro todos os deals lá. Tá bem legal. interessante. Até indiquei lá para o pessoal do Gávea
para também passar a usar, para justamente também ter um controle maior É, e ter um data, ter um local ali, né, onde você consiga na nuvem acessar sim. como é que está ali o andamento do deal, né, todos os reportes, os KPIs, as reuniões de conselho, enfim, muito legal. É. Tô gostando muito. O Basement, ele também acho que ele quer desenvolver um negócio que acho que é super interessante, que é secundárias, né? Assim, eu acho que é Sim. isso que é o caminho deles no futuro, né? É. Não sei se eu estou É, errado, mas eu acho que eles querem ter a informação, assim, né? Começar a ter essa relação empreendedor, investidor na plataforma deles para algum momento poder fazer lateralmente essa relação, né? Assim, pode ser então, que esteja no radar, não duvido. Muito embora todas as vezes que o superintendente fala em secundária, ele fala como um negócio a médio e longo prazo. Ele nunca dá tá. esperanças, né, o Berwanger lá É, de colocar isso em pauta num curto prazo, não. que é o que eu falei do mercado brasileiro, que tipo, acho que para conseguir fazer uma regulação para isso não vai ser fácil, assim. Verdade, é verdade. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui da um pouquinho de cola aqui da Stella Playbook aqui e brincar um pouquinho contigo. Vamos lá, indica aí uma série, um livro que você tenha lido para o pessoal Hum, sobre o mercado, o que você está pois eu lendo. podia. O que que eu tô lendo, assim? Eu tô lendo um livro muito bom também, que é 48, As 48 Leis do Poder, né? Assim, que é de persuasão, assim. É um livro legal de leitura, assim. Eu li recentemente o da Anne, que ela é uma jogadora de pôquer, assim, sobre tomada de decisão. Esqueci o nome agora também. Assim, isso aí era melhor a gente ter se preparado, que eu pegava todos os nomes, Tranquilo, assim, mas tranquilo, sem problema nenhum. Também quando me perguntam, eu já falo, ó, cara, já não lembro, eu sou horrível de nome, mas não, é, um livro que eu também que eu leio meio paralelamente alguns livros, né? Um livro que eu leio de vez em quando ele junto é o Hábitos Atômicos do James Clear, que é sobre essa de construção de hábitos, assim, é um livro fantástico. Esse eu acho que para esse eu todo mundo que tô quer precisando ler. para todo mundo que quer disciplina, assim, eu acho que é o melhor livro que tem. Assim, super prático, super, assim, uma leitura muito boa. Isso eu já E anotei que, aqui. é, Legal, cara. Você dentro da indústria, assim, você se inspira em alguém? Não vale falar não vale falar a Estela. é, Não, mas pode falar, pode falar. assim, Lá tem. fora, quem que você fala, pô, quem que são os Deixa eu feras, né? ver. Não, assim, né, acho que aqui no Brasil, assim, o que eu trabalhei muito com o Pedro e o Mike da Ace, assim, gostava muito de ambos, assim, porque são perfis diferentes. É, Né, o Pedro é um cara mais marketing, né, tecnologia, futuro, e o Mike é mais business, negociação, assim, então, nossa, eu aprendi, assim, demais com os dois, assim, então, pessoas que eu gosto. Assim, o Edson já tinha também sempre das telas que eu tinha por eventos assim também um cara super inspirador. E hoje eu vejo que tipo realmente assim o que ele tem assim de conhecimento. Assim, lá fora eu gosto assim tem uns caras, por exemplo, o Josh Wolf, que acho que é da Capital, assim um cara também super assim, um venture capital super futurista, mas que fala uma linguagem assim super nossa. uhum. Eu tenho aquele Chamath, né, que ele foi vice-presidente ele foi early employee do Facebook, depois ele virou investidor, né, da Social Capital. Então, assim, ele saiu muito do Facebook por causa do que o Facebook se transformou, né? E tem uma visão, assim, também de investimento fantástica, que eu acompanho um pouco ele, assim. São alguns nomes, assim, que eu acho que
Legal. acompanhar as ideias dessas pessoas, acho que é legal, assim. Cara, é uma profissão, ao mesmo tempo que dá um puta de um tesão mesmo, né? De você acompanhar a história empreendedora e acompanhar de fato e ser corresponsável pela inovação, né? E pela resolução de problemas que acontece, que o Brasil é um poço, né? De ineficiência. O que mais tem é problema para ser resolvido. Mas, para você, assim, o que leva um cara e o cara tem que ser maluco para trabalhar com Venture Capital? Porque o investimento anjo, todo investidor anjo também tem que ser louco, né? Porque o cara investe o dinheiro dele suado na ideia dos outros, né? Mas que, no fundo, tem essa troca, o cara sabe que pode ajudar, o cara às vezes não tem tempo nem os skills para empreender, então ele coloca tudo na figura daquele empreendedor e para ver botar aquela solução de pé. E para ser um gestor de um VC, o cara tem que ser mais louco ou menos louco que um investidor anjo? Que a responsabilidade quintuplica por conta de regulação, por conta de estar gerindo capital de terceiros. O que leva um cara a fazer isso? Eu acho que a loucura é mais ou menos a mesma, né? Eu acho que só ele tem que ser bem mais estruturado, né? Assim, tanto em processos, né? Em gestão, né? Ter mais racional, né? Saber explicar melhor o que está fazendo, né? E essa estruturação vai fazer ele escalar e, tipo, conseguir falar com mais empreendedores, né? Conseguir gerir um portfólio maior, assim, agregar valor a todo mundo do portfólio, de fato, né? Entregar valor. Enfim, acho que assim, eu acho que, né, o investidor anjo, ele tem que, assim, como é um pouco, se ele já sabe fazer um pouco mais ou menos como a gente, eu acho que você pode ter uma parcela maior do seu patrimônio em investimento anjo, né? Assim, Sim. também nada muito majoritário, assim, do seu patrimônio. Mas se você não sabe, realmente, assim, eu recomendo que tenha, assim, menos de 10% do seu patrimônio né, em investimento anjo, assim, que aí você tem que aprender e tal, enfim, acho que você tem que também aprender a aprender com o investimento anjo, né? Acho que tem muita gente que coloca lá, mas não sabe nem como interagir, né, com o empreendedor, né? Não Então, conhece, não sabe que ele está, às vezes, tomando tempo do empreendedor, não sabe as fases, né, de uma captação, não sabe que captação tem data para começar e data para fechar, né, que você eu tem que, recomendo de assim, fato, liberar o founder a voltar a olhar para dentro da operação e tocar a operação, né? E tem assim, acho que por causa do deal flow tem bastante gente que me pergunta como, né, entrar em venture capital ou, sabe, que quer começar a fazer investimento anjo. Então, assim, eu acho que, né, eu sempre sugiro que o cara entre, né, no mercado de alguma forma, comece a mostrar que você consegue gerar valor naquilo, né, seja para o empreendedor, seja para um outro investidor anjo, para um fundo, né, e que você goste. Depois disso, assim, eu acho que é natural a evolução, mas leva tempo. Você nunca vai ser um VC em 2 anos, sabe? Você tem que, acho que, Mas vou voltar um assim. pouco à minha pergunta. Todo gestor de VC, ele tem que ser, de certa forma, visionário, ao mesmo tempo racional? E como ser visionário e racional ao mesmo tempo? Como tomar uma decisão de investimento? O que para você é um no-go, assim? É um cap table todo desajustado ou um founder que não tem experiência prévia? Eu acho que assim, é um pouco, né, acho que é sistemas de tomada de decisão, assim, eu acho que para um gestor, eu acho que você tem que ter os seus critérios que você acredita que são importantes, né, então eu acho que o founder tem que ser esse nível, acho que o mercado tem que ser pelo menos desse tamanho, e estar crescendo, né, nessas proporções, assim, eu acho que o deal tem que ser bom no sentido de cap table, de valuation, de tal, assim, né, produto, enfim, acho que você tem que
ter aí o que você acredita que é bom, né? Então, e nisso você qualifica as empresas nesse sistema. E aí você começa dali, você faz uma nota de corte, né, para entender o que você consegue avançar mais na análise ou não, né? É, e aí, assim, eu acho que você não toma decisão também sem um pouco de emoção, né? Um pouco de Uhum. convicção, né? Acho que você tem que desenvolver assim uma crença ali naquele sistema que faça talvez sentido, né? Assim, vira meio filosófico, mas faz sentido com o que você acredita até para negócios, para a sociedade, né? Uhum. Mas Não como sei, combater, por exemplo, o viés, né? Porque todos nós temos, né? Então, não necessariamente se eu estou olhando dois deals e um é de um founder e outro é de um outro founder e como eles se equivalem, mas de repente por contas de networking, se eu conheço, sou amigo de um, mas eu não sou amigo do amigo do outro, só que de repente o meu retorno do meu fundo estava nesse aqui, que não era amigo do meu amigo. E aí, como é que eu combato isso? é Estou que aí eu fazendo acho que só é pergunta fácil, né? não, aqui assim, eu também estou tentando encontrar algumas, te ajudar, mas eu não tenho a resposta. Acho que assim, a Perfeito. diversificação, né, nesse caso, ajuda, então É. diversifique, né? É, mas assim, eu acho que é difícil, eu não sei se tem dois deals iguais. Um algoritmo ajudaria? Eu não acredito muito, né, em algoritmo, assim, porque, né, eles falam, assim, acho que precisa ter esse relacionamento pessoal, precisa, né, olho no É. olho, precisa você se sentir confortável, o cara, tipo, ouvir você, né, e acho que o passado não constrói o futuro em venture capital, né, assim, o algoritmo, ele pressupõe que tudo que você já fez vai acontecer né, algo vai acontecer no futuro, então é totalmente diferente, então Entendi. não sei se não, essa pergunta eu acho que não tem muito resposta. Eu acho que existem sistemas para você E se tiver começar a resposta, nivelar. ela deve custar cara. É, não, se tiver resposta, acho que as soluções do mundo, né, de investimento privado acabaram. Né, É verdade. não tem mais problema, todo mundo sabe onde botar dinheiro e, Verdade. enfim, Gui, estamos finalizando aqui, cara. Vamos lá. beleza. Vamos finalizar aqui. Taxas de juros, baixa histórica. O que você acredita que teremos aí, segundo semestre, primeiro semestre de 2021? Vamos brincar um pouco de futurologia aí. É, eu acho que assim, né? Eu não sou o economista, não sei, eu gosto de olhar mercado, né? Mais macro, mas assim, a gente realmente está num momento diferente, histórico, né? De taxa de juros baixa. Eu acho que se ela voltar a subir, não vai subir muito, assim, porque ela já desceu muito, então um aumento né, de 1% na taxa é 50% na estrutura que está hoje da taxa de juros, né? E eu acho que tem outros diversos fatores aí que implicam, enfim, de inflação e tal. Eu acho que assim, eu acho que vai ficar nisso, acho que é meio estrutural, uma mudança estrutural e, e assim, eu acho que é super positivo. Acho que tem muita coisa a se fazer, né? A gente está longe de ser não sei, uma economia aí, né, um pouco mais minimamente previsível. Enfim, mas torço que dê tudo certo aí. Acho que Ó, já. O Filipe, tá aberto as perguntas. Só, e o Gui tá lendo aí também. Deixa eu ver Você tá aqui. conseguindo ler? Filipe é meu sócio do primeiro fundo da Legal. Equity Rio. Abração, Filipe. Eu queria que ele falasse um pouco sobre o papel do desenho na geração de conteúdo e como isso pode. É um pouco, né, o que eu falei ali do começo, que eu acho que as telas foi construída assim, basicamente à base de conteúdo, assim, né? Eles criaram playbooks e bibliotecas tanto, né,
né, que construíram metodologias para os founders deles. Então, assim, a RD, né, foi a Resultados Digitais, que hoje você já deve, né, enfim, uma empresa de quase 1 bi de dólar aí, ela foi construída assim, nessa, né, foram construindo essas máquinas lá dentro, né, e isso, assim, ajuda muito o empreendedor, assim, eu sei muito empreendedor que realmente me fala que aplicou alguma coisa ou que, né, o conteúdo é muito útil, e isso me faz conhecer ele e também para mim gera muito valor, né, porque, enfim, eu tenho um deal flow que sai dali, que eu conheço pessoas, assim, então eu acho que enfim, e também, assim, né, o nosso trabalho é ajudar e é um pouco do propósito nosso, né, assim como o Venture Capital né, criar soluções para a sociedade, para a economia. Então, assim, se você fazer um conteúdo, você está entregando valor, né? Não é um cheque, mas é alguma coisa, assim. Pelo menos já é alguém que de fato se É, aprofundou e foi além das headlines e estudou o problema, né? E colocou ali dentro é, publicou um artigo e que esse artigo possa ser, exatamente. né? E isso gira a roda, né? Assim, tem gente que vai querer empreender né, com startups porque começou a ver que é mais ou menos assim que funciona e ele consegue fazer aquilo, né? Ou talvez pessoas que nem, por exemplo, vê os seus vídeos de gestão de portfólio, né? De investimento, então, putz, sabe, mais ou menos como fazer e o que fazer e começa a investir mais, né? Assim, eu acho que o Venture Capital ainda é um lugar muito obscuro, né? Assim, a Dealflow, por exemplo, ela tem uma linguagem muito única porque realmente é difícil falar aquelas coisas em uma linguagem mais tradicional, assim, mas meu trabalho aí é um pouco disseminar isso. E é incrível isso. Hoje eu apresentei para dois futuros sócios cotistas do fundo, né? Um de 9 às 10 e outro de 10 às 11. De 9 às 10 era um cara que já é do mercado. Então eu fiz a apresentação assim em 20 minutos, falando o que tinha que falar com os termos, né? Porque eu sabia que ele estava entendendo exatamente o que eu estava falando. E o de 10 às 11 é um amigo que se bobear, ele nem sabe o que é startup. Só que ele quer diversificar o portfólio. Então eu falei, então tá bom, eu te apresento. Cara, a apresentação durou 1 hora e meia. Porque eu tive que lembrar que, cara, não, então deixa para aí. Funding. É, Funding é isso aqui. Pô, os estágios de funding. Eu tive que um a um é, explicar o porquê. mas normalmente o trabalho é esse também com investidores de fundos, assim, tem aquele que já entende um pouco, que, ok, você passa, mas se não, você tem que realmente fazer a aulinha de Venture Capital, assim, Né, que aí vai até mais de um encontro, né? Assim, com e certeza. isso também agrega valor para ele no fim ali né, do curso para ele. Talvez ele invista porque ele entendeu que você realmente sabe o que está falando e faz sentido o que está falando, né? Então, eu acho Exatamente. que é um trabalho realmente, acho que o nosso trabalho e dos, né, que estão surgindo, acho que tem que fazer isso, assim. Acho que isso foi muito feito lá atrás, né, nos Estados Unidos. Acho que enfim, vamos nessa, assim. Acho que, acho que assim, né, um pouco para finalizar, acho que o futuro, né, para gente de venture capital é construção, não vai, né, o ciclo de venture capital 10 anos, né, então, assim, e a gente tem muitos ciclos, né, E ela então, converge com os ciclos da tecnologia, né? Se você parar para olhar, exatamente, foi a indústria de hardware que, né, começou com sim, sim, biotecnologia, sim. com Venture Capital. Eu assisti aquele documentário Venture. ah, me fugiu, sou horrível de nome, mas que Uhum, explica como surgiu a indústria de Venture Capital nos Estados Unidos. Então mostra que sim, começou lá um cara investindo numa ideia no laboratório, e aí depois para a indústria de hardware, que foi para a indústria de games, né, com o Atari, e aí só depois que foi para a indústria sim, de software, né? E aí é, o trabalho do VC é justamente identificar esse próximo ciclo, né? exatamente.
Tem que. E pra gente, pra quem quer começar, pra, enfim, né? Assim, é um negócio da vida, assim, você não. Sabe, eu acho que o venture capital você não vai muito ficar rico de um dia para o outro, né? Então, quanto mais você fica nele, mais você aprende, mais você cria bagagem. Então, assim, não tem muito segredo. Assim, você tem que gostar muito do que você faz, ter um propósito nisso e, meu, vai que eu acho que assim a vida alinha com o que você faz, assim, né? O que você quer fazer, então. Muito bom. Senhores, se não temos mais perguntas, vamos finalizando. Estamos chegando aqui a 50 minutos de papo. Tá? Legal. Para quem quiser conhecer mais do trabalho do Gui na Dealflow, é só segui-lo na rede, né? Dealflow BR. Assim, não deixe de assinar essa newsletter, pelo amor de Deus. É muito conteúdo, muito bom. Ele faz parte agora também da Stella Investimentos, né? Tá lá no site. Quem quiser enviar, a Stella recebe ou só por indicação? Ela recebe pelo site? A gente tem no site. E pode falar comigo pela newsletter, assim, acho que Fala pela eu sempre newsletter, né? respondo os e-mails, assim, fica à vontade em pedir Muito bom. feedback ou dar feedback na newsletter, assim, super canal sempre aberto lá. Legal. E quem quiser captar com a Stella, pode ser através de você ou manda para o Pode contato? ser através de mim, Legal. ou se quiser entrar no site da Stella também, tem todos os contatos lá, assim, Tem todo o mas processo fica à lá, né? vontade da gente começar Isso. uma conversa, eu posso. Isso. E se você tiver um round anterior, 2 rounds anteriores ao da Stella, você entra lá na equityrio.com.br, manda lá, ou manda para mim pelo LinkedIn, enfim. Tem aí os meus Legal, canais, o vídeo vai ficar salvo aí no IGTV, tá? Depois eu te beleza. mando. E aí te agradeço mais uma vez aí pelo seu tempo. Peraí, pintou Show. uma pergunta aqui. Bruno, qual estágio a Stella investe geralmente? Tá, a gente não falou, mas a Stella ela é estágio seed, normalmente é o segundo cheque, aí está em cheque a partir de 4 milhões, assim, de De reais. reais. Então, assim, é um de dólar, né? Assim, então já está no 5, mas é sempre esse segundo cheque aí, E um pega seed. 10 a 15 de equity? Ou não, 15 a 20? Fica por volta, a média tem sido acho que por volta de 15%, assim. Tá, então Depende da dá rodada, os assim, 50, mas 60 de valuation. Às vezes 70. Tá. É, é. Varia Assim, por acho que aí. é bem aberto, assim, a gente também investe às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde no seed, assim, mas Beleza. é bem variado, assim. Beleza. Espero poder levar muitos deals para vocês. Show, Espero, vamos espero que trocar esse aí fundo, mais. espero que esse fundo da Equity Rio seja o maior feeder de vocês. Tá bom, Beleza? fica à vontade aí, vamos conversando. Cara, muito obrigado, cara. Um abração. Muito legal, obrigado, Falou. prazerzão. Tchau, tchau. Um abraço.